Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Jesus sempre nos concede a sua perfeita e agradável vontade, aquele que revela a vontade do Pai. Todo aquele que faz a vontade do Pai é a família. Ele disse, quando a sua mãe e seus irmãos estavam lá fora: quem é meu irmão e a minha irmã? E apontando para aqueles que estavam o ouvindo, o seguindo, permanecendo. Assim, quando crianças queriam chegar até ele e os discípulos buscavam a impedi-las, e ele disse: não a impeçais, porque é destes pequeninos que é o reino dos céus. Pequenino nos fala de estatura, aquele que é de grande estatura, que segue na arrogância, na extrema arrogância, na prepotência, no eu, orgulhosos e presunçosos de si mesmo. Grande é a queda daqueles que seguem como que gigantes. Os tímidos não herdarão o reino dos céus, mas o reino dos céus são daqueles que seguem numa estatura mediana, daquele que é a plenitude de Deus, sendo o menor e servindo o próximo com a verdade, sois grande no reino dos céus. Mas assim como as crianças, era delas o reino dos céus que Jesus disse, porque estavam seguindo. Até mesmo uma criança deve ser admoestada nos caminhos do Senhor. Ensina a criança e até quando estiver velha lembrará dos caminhos do Senhor. A verdade é ensiná-la a exercitar os preceitos do Senhor, porque uma criança já nasce torta, e quem pode endireitar aquilo que ele fez torto? Assim, quando arrisca os primeiros passos, desequilibrada, e vem os tombos, e não alimenta o leite puro espiritual que devemos seguir lá do alto, até mesmo mais puro do que os seios terrenos que produzem o leite. Aleluia. Bem-aventurado aquele que em ti amamentou, aquele que é fiel e verdadeiro, aquele que já dizia: mulher, o que tem contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Mas então, quando chegou a hora, se cumpriu nos mínimos detalhes. Aqueles que caçoavam: desce tu desta cruz, tu que derruba o templo e levanta em 3 dias. Levou 46 anos para ser construído e tu derruba em 3 e reconstrói em 3 dias. Um corpo ele preparou e eles não compreenderam. Ele veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. Não me verão mais enquanto não receber aquele que vem em nome do Senhor. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes os quis juntar, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas. Mas vós são aqueles que edificam o túmulo dos profetas. Atualmente, os pais, aqueles que completam a medida de seus pais, porque profeta o último foi João Batista, foi grande no reino dos céus, mas pela incredulidade permitiu desvanecer por aqueles sacerdotes terrenos, e a sua cabeça repousou na bandeja da raposa por conta da incredulidade. És tu que haveremos de esperar, que haveria de vir, ou haveremos de esperar outro? Vigiai com a incredulidade. Atualmente os que
buscam edificar o túmulo daqueles que seguem segundo o justo, o Tissadique. Mas o Senhor é aquele que não tosqueneja e não dormita. O Senhor é aquele que dá a vida e Ele a retira. Ele faz como quer. Nós, para morrer é lucro. Perder a vida por amor do seu nome a encontra. Aleluia! As mansões celestiais, a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos, a nossa mãe do alto que é livre. Aleluia! Onde com júbilo os ceifeiros com a ceifa se alegrarão entoando o canto aquele que é santo dos santos, aquele que é fiel e verdadeiro. Digno é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e nos dá a paz. Aleluia! Do que adianta falar a língua dos homens e dos anjos? Sem amor é como um prato que tine, um sino que ecoa. Pode oferecer o corpo a ser queimado, pode vender tudo que tens e doar aos pobres. Todos os dons irrevogáveis que devem ser operados pelo amor, e muitos retrocederam e estão sobre a ira e já não se opera da forma correta, porque o véu lhe é colocado e não tem o amor, o dom excelente e supremo. Aleluia! Melhor para aqueles que compreendem, aqueles que têm ouvido e compreendem estas palavras. Porque muitos ouvem, mas não sabem porque estão por meio de parábolas. Mas nós não falamos por meio de parábolas e tampouco o entendimento. Mas então nos revela face a face e alegria daqueles que permanecem dia após dia, segundo aquele que nos sustém e nos fortalece. E a sua graça nos basta. Aleluia! Encher-se da presença daquele que é fiel e verdadeiro, a fim de aonde que pisares a planta de vossos pés, aonde a terra é o escabelo dos seus pés, sois luz. A luz não se coloca debaixo da cama, mas no velador, no alto da cidade, para que seja luz para aqueles que perecem na sua ignorância e mergulhados em densas trevas. Por isso perseverai. Fiel e verdadeiro é aquele que vem buscar um povo unido numa só fé, num só propósito, num só coração, numa só mentalidade, a saber de Cristo, em estar segundo um corpo, firmados em grandes promessas excelsas, que céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar, porque ele, chamado Filho do Homem, é a natureza divina, concebido pelo Espírito, gerado à sombra do Onipotente, não é homem para que minta e tampouco se arrependa e não cumpra as suas promessas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.